Graça e paz, que Deus abençoe a todos que acompanham essa leitura bíblica. A leitura bíblica dessa semana tem como tema central a resistência de Mardoqueu. A leitura bíblica diária de hoje, quarta-feira, 21 de agosto de 2024, encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo número 8, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Essa parte da Bíblia, ela está fazendo uma narrativa de da história do povo de Deus que peregrinou pelo deserto durante 40 anos. E este povo, ele foi um povo que se colocou contra o povo israelita. Era um povo obstinado, um povo de guerra, e se tornou inimigo de Israel. Se colocava na trajetória de Israel e queria pelejar contra o povo de Deus. Mas Deus é um Deus poderoso que sempre dá vitória para o seu povo. Ainda que o povo peregrinou pelo deserto 40 anos, mas Deus tem sempre um remanescente. Alguém que tem amor no seu coração e quer ser amigo desse Deus poderoso que vela por cada um de nós. E essa história nos remete ao livro de Esther, que é o tema central dessa semana. Mardoqueu, no caso, que Mardoqueu ele estava num momento difícil, ele se encontrou num momento difícil na história, porque havia uma sentença contra ele. Ramã, um dos maiorais ali, subordinado do rei Assuero, ele tramou um plano contra Mardoqueu e contra o povo de Deus, os israelitas, mas Deus deu a vitória. Deus é um Deus que traz livramento, é um Deus que traz escape para cada um de nós. Deus é o Deus da providência. Nós vemos aqui este homem, dessa descendência desse povo, que se colocou contra o povo israelita, e nós vemos que aquele que não tem Deus verdadeiro no seu coração, ele é sempre um obstáculo para aquele que quer buscar a Deus. Aquele que quer ter comprometimento de Deus vai ter sempre algo para transpor, uma dificuldade, alguém que não processa a mesma fé que nós, que vai querer nos desviar dos caminhos de Deus. Mas Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus tem sempre um remanescente que vela pela sua palavra e que quer viver, que quer ter uma história com esse Deus, uma história de verdade, uma história de amor, de comprometimento com o Deus da palavra, alguém que quer ter relacionamento com o Senhor. E Mardoqueu e Esther eram israelitas e elas tinham esses princípios, elas tinham temor a Deus. E este homem planejou esse plano, mas o plano foi frustrado. Porque o plano do homem não é o plano de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. O Senhor, ele fala que nós estamos falando, de uma descendência de um homem Ramã, de um homem mau, de coração mau. Mas Deus é maravilhoso que nos 10 mandamentos, no decálogo, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, mais especificamente a partir do versículo 4, que Deus ele exige de cada um de nós, ele quer que cada um de nós sejamos obedientes a ele e adorar o único Deus, e não fazer imagem de esculturas sobre nada que se existe, porque o Senhor, ele abomina a idolatria. Ele diz que ele visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração, aqueles que fazem mal a Deus, que planejam mal, que é não servir ao único Deus. Mas ele usa de misericórdia até 1000 gerações por aqueles que prezam e amam a sua palavra poderosa. Por isso que nós devemos estar focados na palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus, fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Parece ser redundante para aquela pessoa que já tem esse comprometimento com Deus, essa aliança, esse devocional de buscar na palavra de Deus sempre um auxílio, um direcionamento e se relacionar com Deus através da sua palavra. Mas para alguém que nunca meditou na palavra de Deus, alguém que nunca leu a Bíblia, essa palavra ela é verdadeira.
A palavra de Deus, ela transforma nossas vidas, ela muda a nossa história. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Quando nós damos créditos à palavra de Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós vemos que este livro sagrado não é apenas histórias contadas e que de meros homens, pessoas, não. Deus usou de pessoas, de homens, inspirados por Ele para escrever a Bíblia Sagrada, este manual de todo ser humano, porque aqui nós encontramos a vida eterna e esse eu creio que é o objetivo de cada pessoa, porque a minha e tua história não termina aqui, ela continua na eternidade com o Senhor. Se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós e vai nos salvar da ira futura e tem um plano de bendição de vida eterna para cada um de nós. Amém.